Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Que a paz seja convosco. Mais uma vez aqui e agora para continuar com a parte 2 sobre a natureza de Deus, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus e continuar com o tema que nós abordamos no último vídeo, né? No último vídeo nós falamos sobre a natureza de Deus e falamos sobre a misericórdia e a piedade, que é uma das características, né, de Deus aí principais ali é, de Deus, né? E agora nós vamos continuar agora para falar sobre mais duas características de Deus, que é a paciência e também a bondade, né? Então, o que significa ser tardio em irar-se, né? Então, Deus ele é tardio em irar-se, né? Então, essa expressão ela é referente aí à paciência, à longanimidade de Deus, né? Que é manifestada em todo o princípio aí da existência de Deus, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa característica, nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia oferecida por Deus, que nós falamos bastante do primeiro vídeo, né? E nós vamos falar aí, então, dar alguns exemplos, né, do que é essa ira tardia de Deus para conosco, né? Então, nós vamos também falar alguns exemplos, citar alguns exemplos sobre paciência, né? Onde Deus foi paciente com o povo de Israel no deserto. Muitas vezes, Deus ele foi paciente, né? E a paciência de Deus é uma qualidade divina, né? É algo que ao longo da Bíblia é expressada essa paciência, né, de Deus para com o povo ali no deserto, né, o povo de Israel. Então, quero citar alguns exemplos sobre a paciência de Deus com o povo, né? Então, o primeiro e a primeira ênfase aí é a paciência de Deus com o povo no deserto, né? Durante 40 anos, os israelitas, eles vagaram pelo deserto, é, e após Deus ele liderar a libertação do povo do Egito, é, em- por meio ali de Moisés, né? Deus ele demonstrou uma paciência assim sem limites, né? Povo murmuraram, as murmurações, né? As rebeliões, né? A desobediência do povo. Então, apesar de todas essas falhas, Deus ele continuou provendo o maná, por exemplo, o maná diário, né? Então, é expressado ali na Bíblia, no livro de Números, capítulo 14, versículo 18 a 20, sobre o maná, né, que era disponibilizado por Deus todos os dias, né? É muito interessante isso. Deus também ele guiava o povo com uma coluna de nuvem e também uma coluna de fogo à noite, né? Preservando aí o povo naquela terra árida, muitas vezes à noite com um frio, né, muito grande, e aí Deus ele ajudava e dava para o povo ali o seu guia, né? Guiava o povo com essas nuvens, com essas colunas e também alimentava o povo com o maná. Então, em meio a toda essa rebelião, toda essa murmuração, toda essa desobediência do povo, Deus ele não mudou. Ele continuou alimentando o povo, ele continuou guiando o povo pelo caminho que deveria ser andado. Isso é uma demonstração de paciência aí, que é uma característica intrínseca da personalidade e da característica de Deus, né? Outro, outro ponto de paciência de Deus foi a paciência de Deus com o rei Manassés. Isso mesmo, Manassés foi um dos reis de Judá, né, que se desviou profundamente da fé em Deus, né? Ele simplesmente é, se desviou ali das práticas de adoração a Deus e começou com práticas de idolatria, né? E a idolatria ela vem com um pecado ali para o povo de Jerusalém. Então, apesar
dessas ações ali do rei Manassés. Deus, ele foi paciente com o rei Manassés, e depois de ser levado cativo ali para Babilônia, é, ele experimenta ali as aflições, né? E Manassés se arrepende sinceramente. E aí Deus, ele restaura o trono ali de Judá para Manassés. Olha que interessante. Você quer saber mais sobre essa história? Tem lá em 2 capítulo 33, versículo 10 e 13, vai falar ali sobre a restauração ali do trono de Manassés. Então, algo muito interessante, né? Existe mais alguma passagem, Diogo, que fala sobre a paciência de Deus, uma característica de Deus? Sim. Deus, ele foi paciente com o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Além de agir com misericórdia, além de agir com piedade, Deus, ele foi paciente com o apóstolo Paulo. Então, antes da conversão de Paulo, que antes Paulo era Saulo, né? Que perseguia violentamente ali a igreja, os seguidores de Jesus, né? Mas Deus, ele manifestou a sua paciência, né? E de maneira assim muito peculiar ali. Paulo, ele cai do cavalo, né, no caminho ali de Damasco, e é transformado ali em um dos maiores defensores do cristianismo. Essa história você pode encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Irmãos, pessoal que está me ouvindo, é muito interessante porque existem vários exemplos demonstrados na Bíblia da paciência de Deus. E nós citamos alguns aqui, né? Citamos ali a paciência no deserto, citamos a paciência ali com o rei Manassés, citamos a paciência aqui com o apóstolo Paulo, né? Então Deus não é apenas uma qualidade, né, de Deus ali, a paciência, mas ele expressa ali o amor e o desejo de restaurar aquelas pessoas, né? Todos aqueles que muitas vezes erram, muitas vezes pecam, muitas vezes estão errantes, né? A paciência, ela é a expressão do amor de Deus, do desejo que Deus, ele tem de restaurar o seu povo, né? Então muitas vezes nós passamos por isso, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós estamos distantes de Deus, e Deus, ele tem uma paciência para conosco, para que nós voltemos ao caminho, né? E talvez esse seja a sua posição agora. Talvez você esteja num caminho que Deus, ele não quer, e Deus está agindo com paciência com você, né? Ele demonstra essa paciência, essa oportunidade para que você se arrependa e volta para Ele, né? Então, que você possa aí experimentar essa misericórdia, esse perdão, essa piedade, essa paciência de Deus, tá? Porque Deus, ele ainda está sendo paciente conosco, né? Então, que nós venhamos ser e ouvir essa paciência, esse chamado de Deus, para que nós venhamos aí se arrepender dos nossos pecados. Então, essa prática aplicar a paciência de Deus, né, em nossas vidas, em nossas relações, nosso dia a dia. Como que eu faço isso, irmão Diogo? Como que eu faço para aplicar a paciência de Deus no nosso dia a dia? A paciência de Deus não é apenas um atributo divino, né? Não, é mais que isso. A paciência de Deus é um modelo que nós temos que seguir nas nossas vidas, no nosso relacionamento diário com as pessoas, com os amigos, com a família. Então aqui nós temos alguns pontos aí para que nós venhamos praticar a paciência no nosso dia a dia. O primeiro ponto é o relacionamento interpessoal. Isso mesmo. Nossas relações com família, com amigo, com colegas de trabalho, muitas vezes nossa relação com pessoas que nós não conhecemos, né? Muitas vezes pessoas estranhas. Nós podemos imitar a paciência de Deus ao mostrar a compreensão, ao mostrar a tolerância, ao mostrar a piedade, ao mostrar o perdão, né? Nós também temos que agir dessa forma. Isso significa que ser paciente diante das falhas, das fraquezas de outras pessoas, oferece pra gente uma graça, né? Um tempo assim muito interessante de crescimento e muitas vezes de mudança até, né? Para que a outra pessoa mude. Então, que nós venhamos ter aí como base o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13,
né? Que fala sobre paciência, que fala sobre compreensão, tolerância, perdão, né? Então, esses relacionamentos que nós temos interpessoais com família, com amigos, com colegas, que nós possamos ter essa paciência, essa tolerância, como Deus ele tem essa paciência, essa tolerância conosco, né? É algo que nós temos que aplicar no nosso dia a dia, todos os dias, né? É, é, hoje é muito citado no mundo corporativo, hoje é muito citado nas empresas, hoje é muito citado nas universidades, né? Resolução de conflitos, né? E o que é a resolução de conflitos, né? A Bíblia nos ensina que nós temos essa oportunidade de participar e ser um ativo na resolução de conflitos. Então, quando confrontados, quando entramos em conflitos, quando entramos em desentendimento, quando podemos seguir o exemplo de Deus, né? De sermos pacientes, de procurarmos assim resolver as questões com calma, com amor, aplicar isso no nosso dia a dia, aplicar isso na resolução de conflitos, colocar na resolução de conflito paciência, calma, amor, né? Então isso envolve ouvir atentamente a Deus, isso envolve considerar o ponto de vista de outras pessoas, buscar as resoluções pacíficas que promove ali o reconciliamento, né? A reconciliação ali com as pessoas. E nós temos assim alguns pontos na palavra de Deus que vai nos ajudar nessa parte de reconciliar, de reconciliamento, né? E é muito interessante isso. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 18, vai nos ajudar nesse ponto de resolução de conflito, né? Então, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Então, nós temos que ser esse agente de resolução de conflitos, né? Tanto com calma, com amor, né? Buscando ali uma solução pacífica, né? Que promove a reconciliação. É muito interessante isso, né? Qual outro ponto que nós podemos aplicar no nosso dia a dia? Nós podemos aplicar, por exemplo, esperança, nós podemos aplicar a confiança. Assim como Deus ele é paciente conosco em nossas jornadas espirituais, né? Muitas vezes errantes, muitas vezes nós paramos no caminho, depois nós retomamos, muitas vezes, né? E nós devemos também cultivar essa paciência com a nossa própria vida, né? Muitas vezes a gente somos muito nós cobramos muito de nós mesmos, né? Isso significa que nós precisamos confiar no tempo de Deus, esperar o tempo de Deus para as coisas, né? Então, muitas vezes não é porque você não passou na prova que você é inútil, que você não tem qualidade, né? Que você não tem dons e talentos. Não, não é assim. É o tempo de Deus. Nós temos que esperar o tempo. A resposta, ela vem para as nossas orações, né? Então, para cumprir as promessas de Deus e guiar os nossos passos, né? Isso tudo vem da vontade de Deus. Isso tudo vem da providência de Deus, né? Então, que nós venhamos aí ter essa esperança, que nós venhamos ter essa confiança, né, em Deus e colocar isso no nosso dia a dia, tá? Salmo 37:7 fala sobre confiar, sobre esperar, né? Que nós venhamos confiar e esperar. E mais um ponto que eu queria citar aqui sobre aplicar essa paciência no nosso dia a dia é ter testemunhos, né? Ser uma testemunha viva de que somos seguidores de Cristo, né? Podemos refletir muitas vezes na paciência de Deus, né? Podemos testemunhar o amor de Deus, a graça de Deus para com outros. Isso envolve ser paciente e compartilhar o evangelho muitas vezes, mesmo as pessoas não querendo ouvir, mesmo as pessoas não querendo escutar, né, o que nós temos para falar, mas nós temos que ter paciência, né? Temos que ter paciência, né? A palavra de Deus fala sobre uma parábola que nós jogamos assim as sementes e as sementes muitas vezes caem num terreno que não é propício para o crescimento, né? Muitas vezes tem
pedras, muitas vezes tem espinhos, né, que pode impactar o crescimento dessa semente. Mas nós não devemos desanimar, nós devemos continuar ofertando a palavra, semeando, né, a palavra de Deus nesses corações, porque sim, nós podemos encontrar corações prontos a receber essa palavra, a dar atenção a esse evangelho, né? É muito interessante isso. E isso nós devemos aplicar o quê? A paciência. Então, que nós devemos dar espaço aí para que os outros entendam, né, que a resposta a essa mensagem salvadora é no próprio ritmo deles, né, é no próprio ritmo de cada um. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, fala que nós temos que continuar pregando, nós temos que continuar falando do amor de Deus, da vontade de Deus, né? Então, ao praticar aí a paciência, como Deus ele demonstra em sua relação conosco, né? Se nós praticarmos também essa paciência para com as outras pessoas, né? Nossos amigos, nossos parentes, né? Não apenas no relacionamento entre Deus e nós, mas nossos relacionamentos interpessoais, né? É muito interessante. Nós teremos mais relacionamentos saudáveis, né? Mais relacionamentos sem conflitos, né? Muito interessante. Então nós temos que ter uma vida equilibrada, equilibrada. A palavra de Deus nos dá esse alicerce, né? Temos que refletir sim no amor de Cristo, né, para com o mundo ao nosso redor, e nós também temos que ter esse amor que Cristo teve, né? Então que essa paciência de Deus nos inspire a viver também dessa maneira, né? Dessa maneira de ter essa paciência, né? Então o seu amor incondicional para com todos ao seu redor, que nós também tenhamos esse amor incondicional para todos ao nosso redor, tá? Então a bondade de Deus, eu quero falar um pouco agora sobre a bondade de Deus, tá? A bondade de Deus, ela é algo que vai como uma qualidade natural de Deus, né? A bondade de Deus, ela é manifestada nas obras de Deus, né? Deus ele faz as suas obras por uma característica, que é a bondade, né? Então, a natureza da bondade de Deus, ela é manifesta em todas as obras de Deus, né? Em todas as suas obras, a bondade de Deus é manifesta. Então, é, é, essa bondade que vem de Deus é uma característica divina, né? E ela é revelada aí como uma natureza de Deus, tá? Uma natureza de Deus, tá? Então, Deus ele é muito generoso, né, com a humanidade, e ele manifesta essa bondade com as suas obras. Então, por exemplo, né, a criação e a provisão de Deus, né? Desde o princípio, Deus ele demonstra a sua bondade. Como que ele demonstra a sua bondade? Criando o mundo, criando tudo que há no mundo, né? Ele providencia para a sua criatura, né, o sustento diário, né? Então, essas maravilhosas naturezas que nós vemos, né, que nós sentimos, né? Tudo é provisão de Deus. Então, o cuidado de Deus constante é uma provisão de Deus, né? O texto base, desde o primeiro vídeo que nós estamos falando sobre a natureza de Deus, lá em Salmo 45, versículo 8 e 9, né? Fala e demonstra isso, né? A criação e a provisão de Deus, né? A salvação e redenção de Deus, né? A maior expressão de bondade de Deus, ela é vista no plano de salvação através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, com tão amor, ele entregou seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então ele enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação, né, com ele. Então isso revela a sua disposição de restaurar relacionamentos,
muitas vezes relacionamentos quebrados, muitas vezes relacionamentos que não têm mais perspectiva, né, de reconciliar, né? E principalmente ele conceder a vida eterna, né, para que todos aqueles que crê. Aí isso é algo que Deus ele é, 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 é fenomenal, né? Então, o plano de salvação, o plano de redenção, né, para todos aqueles que creem em Jesus é a expressão da bondade de Deus, né? O que mais nas suas ações nós temos a expressão da bondade de Deus? Por exemplo, a proteção e o cuidado de Deus, né? Deus ele demonstra a sua bondade através da proteção, através de proteger, através de cuidar do seu povo, né? Em todas as circunstâncias Deus ele está cuidando, né? Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro em tempos de aflição, ele fortalece, né? Ele nos fortalece, né? A sua graça nos sustenta, a sua fidelidade nos sustenta, né? Por exemplo, vários versículos em Salmo, Salmo 36:7, Salmo 46:1, vai falar sobre a proteção, sobre o cuidado de Deus, né? A justiça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus também é vista em sua perfeita justiça, né? A bondade de Deus é vista pela misericórdia de Deus, né? Como nós falamos bastante sobre a misericórdia. Ele, 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 ele julga o pecado, não o pecador, né? Mas oferece assim a oportunidade de continuar nos arrependendo, né? De perdão do pecado, do pecado, demonstrando assim a sua disponibilidade mesmo, né, em restaurar, em renovar vidas, né? Então, em todas as suas obras de ações, a bondade de Deus ela é evidente, né? E a gente precisa refletir nisso, né? No amor incondicional de Deus, no desejo de cuidar da gente como um pai, né? Cuida dos seus filhos, né? Então, nós temos que reconhecer isso, né? A sua bondade, que nós temos que viver, né? Essa gratidão, esse louvor, esse serviço, né? Que Deus ele tem para conosco, né? E viver esse bom tempo, né? Esses tempos, meio às circunstâncias, em meio às lutas, nós vivermos assim a bondade de Deus, né? Deus, ele tem uma bondade enorme, né? Uma bondade que cria e que sustenta e que redime, né? Deus ele é tão bom que ele fez a criação desde o princípio, né? Deus ele manifesta a sua bondade na criação do universo, na criação da terra, né? Ele formou com perfeição, né? Proporcionou ali um lar, né, para a humanidade, demonstrando o cuidado, o amor. Pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, né? Fala sobre a criação. Deus, ele, além de criar, ele sustenta, ele dá sustentação. A bondade de Deus se manifesta continuamente sustentando o que ele criou, né? Então, ele mantém todas essa existência, né? Através da sua sustentação, né? Ele sustenta a sua criação. Isso é muito interessante, né? A provisão diária de Deus, né? O alimento de cada dia, o pão de cada dia, né? Todas as necessidades básicas. Deus, ele é fiel para cuidar daqueles que acreditam nele. Né? É muito interessante isso. E por fim, a redenção por meio de Jesus Cristo, né? A sua obra redentora através de Jesus Cristo, né? João 6,16, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, enviou seu Filho amado para reconciliar a humanidade com ele, né? Oferecendo perdão, vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é um amor incomparável, é um amor incondicional de Deus, né? A sua disposição em restaurar relacionamentos perdidos, né? Deus, ele é maravilhoso. E isso está expresso em João 3,16, isso está expresso em Romanos 5,8. Então, a bondade de Deus, por meio de todas as obras, as ações de criação do mundo, a ação de salvar a humanidade, né? Ele não apenas demonstra seu amor, seu cuidado por nós, mas também
nos convida a responder com gratidão, né? Adorando, servindo a Deus com amor de todo o coração, né? Em circunstâncias e fora delas. Tá, Diogo, como que eu pratico essa bondade, né, de Deus no meu cotidiano? Como que eu pratico todos os dias, né? Como que eu pratico isso, né? Nós podemos praticar isso, né? Nós podemos praticar isso. Nós podemos praticar essa bondade de Deus, né? Primeiro nós temos que reconhecer e agradecer a Deus pela bondade dele, né? Todos os dias, né? É uma prática assim de se conectar intimamente com ele, né? Ele nos enche de gratidão, né? Então, algumas maneiras assim de cultivar essa bondade diária em nossas vidas, por exemplo, é a oração de gratidão. Nós temos que orar e agradecer a Deus, né? Nós temos que orar com gratidão a Deus. Então essa oração de gratidão, ela é muito importante, né? Muito importante mesmo. Nós temos que reservar um tempo diário para agradecer a Deus, né? Para agradecer as suas bênçãos, né? De maneira assim que ele manifesta a bondade dele nas nossas vidas. Nós temos que agradecer, né? Nós temos que realmente pegar os detalhes cotidianos, né? Todos os dias Deus ele tem alguns detalhes, alguns cuidados conosco, né? Nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, né? A provisão. Filipenses 4, 6, 7 vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, 18 vai falar sobre isso. O que mais que nós temos assim para aplicar e responder à bondade de Deus? Nós temos também que refletir sobre as escrituras, meditar nas escrituras, né? Meditar nas promessas de Deus para conosco, lembrar das passagens de Salmo 23, de Salmo 103, de Salmo 136, né? Que demonstra a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus, né? Temos que testemunhar sempre, compartilhar com outras pessoas que Deus ele tem sido bom nas nossas vidas, testemunhar sobre a maneira de Deus responder às nossas orações, providenciou momentos bons, né, para nossas vidas, servir a Deus, né? Isso é uma resposta à bondade de Deus para com as nossas vidas, né? Procurar oportunidades de abençoar os necessitados ao nosso redor, refletir, né, com um coração generoso para com Deus, né? Existem várias coisas e não deixar de cultuar, de louvar a Deus, de participar de cultos de adoração, né, de participar de momentos, né, de cânticos, de louvor, de exaltação a esse caráter, essa característica de Deus, né, essas obras maravilhosas de Deus, né? Salmo 95, verso 1 e 2, Hebreus 13, 15, nós temos que praticar diariamente, né? Não apenas cultivar uma perspectiva de gratidão, né? Mas fortalecer a sua fé ao reconhecer constantemente aí a bondade e a fidelidade de Deus para todas as nossas áreas, né? Todas as áreas das nossas vidas, né? Que cada dia seja uma oportunidade de reconhecer aí e agradecer a Deus pela bondade infinita para com as nossas vidas, né? Esse amor grandioso para com as nossas vidas, né? Então, essas misericórdias de Deus sobre todas as suas obras, né, abrange aí de forma universal, né, toda a humanidade, né, todos que são criaturas de Deus, né, eles têm acesso à misericórdia de Deus. Ele criou os animais, ele provê para as plantas, né? Ele cria o equilíbrio do ecossistema. Salmo 145:9 afirma: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Isso é reflexo da criação sustentadora dele,
né? O amor incondicional, do cuidado constante dele, toda a humanidade, Deus ele sustenta com a sua misericórdia, né? Independente da sua origem, raça, status social, ele faz chover aos justos e aos injustos. Ele provê as necessidades de todos. Salmos 5:45. Mateus 5:45. A graça salvadora de Deus oferecida por Jesus Cristo é um convite para todos, né? A demonstração da vontade salvadora de Deus. 1 Timóteo 2:4, né? Renovação diária. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Cada manhã é uma nova chance para você. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3:22, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. É a palavra de Deus que está falando, não é o irmão Diogo. Então, que nós venhamos se renovar todas as manhãs, que essa grande fidelidade de Deus, esse amor sublime, essa graça, né, maravilhosa de Deus, possa proporcionar para a gente esperança e força diária. A esperança, né, que vai cobrir a sua ansiedade, que vai cobrir, muitas vezes, a depressão, jogando ali nas mãos do Senhor nosso Deus, né? Ele vai te perdoar, a redenção já está garantida, a misericórdia de Deus é manifestada pelo perdão, né? Pela redenção, né? Deus ele está pronto a perdoar, né? Tardio a se irar, independente do seu pecado, seja grande, pequeno, ele está pronto, né? A te perdoar, por isso que ele enviou seu filho, né? O seu próprio filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Isso ilustra a bondade, a misericórdia de Deus, né? Oferecendo ali uma nova vida, uma vida de restauração. Então isso não é só para o Brasil, isso abrange o universo todo, isso abrange toda a humanidade, né? Seu caráter amoroso, inclusivo, né? Não importa aonde você esteja, não importa, a misericórdia de Deus vai te alcançar, certo? Oferecendo amor, perdão, novas oportunidades, né? Nova oportunidade de vida. Não importa se você tem característica desviada, se você tem vícios, se você é uma pessoa que não tem boa índole, não importa. A oportunidade de renovar a sua vida, ela está ao seu alcance. Isso tudo se estende a misericórdia e a graça do Senhor todos os dias das nossas vidas. Então, que nós venhamos testemunhar essa maravilhosa bondade de Deus, essa maravilhosa misericórdia do Senhor, né? Essa beleza, essa harmonia da natureza de Deus, que nós venhamos compartilhar todos os dias das nossas vidas, né? Porque Deus, ele é abundante, né? As suas misericórdias são infinitas, né? O ciclo natural, né, das estações do ano, né, a água, a chuva, tudo isso mostra a fidelidade de Deus. Ele não para de fazer a terra produzir, ele não para de fazer a terra se renovar. Isso é algo maravilhoso, né? Isso mostra a generosidade de Deus. Isso mostra que Deus ele criou um ecossistema e não importa a sua atitude, não importa o que você faça, ele é fiel para continuar, né? Então a capacidade humana de explorar isso é algo fenomenal, né? Ele explora isso pela tecnologia, ele explora isso pela ciência, né? Nós conseguimos explorar. Então a criação de Deus na sua totalidade, nós temos que louvar e agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu sustento, por tudo, né, que Deus ele fez em harmonia, né? Nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer. E que nós venhamos colocar isso em prática, né? Temos que colocar isso em prática. Como viver em gratidão e louvor contínuo pela misericórdia de Deus? Como que eu faço isso? Orar, adorar, né? Estudar a Bíblia, servir ao próximo, como nós falamos, testemunhar, cultivar um espírito ali de contentamento, né? Aprender a estar contente em todas as circunstâncias, né? Confiando nas provisões, na sabedoria de Deus, né? Um coração grato,
em ver as bênçãos, em meio às dificuldades mesmo, né? Reconhecer que Deus está no controle de tudo, né? Trabalhando em todas as coisas, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tá lá, Filipenses 4, 11, 13, Romanos 8, 28. Deus, ele trabalha para aqueles que o amam, né? Não importa a condição, não importa a circunstância, Deus, ele te ama e ele está trabalhando por ti. Acredite, confie na palavra de Deus, né? Essa é uma prática, essa é uma atitude contínua, né, de agradecer, de louvar a Deus. Cada oportunidade que você tem de reconhecer e celebrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, temos que fazer. Então eu encorajo você. Eu encorajo você nessa natureza de Deus, né? Eu encorajo você a refletir sobre a natureza de Deus, a misericórdia, a piedade, a bondade de Deus, a paciência de Deus. Eu encorajo você a meditar nessas qualidades divinas que impactam nosso dia a dia, né? Eu encorajo você, né, a conhecer a Deus, a se relacionar com Deus, a se relacionar com a natureza de Deus, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor, né? Nós somos levados a conhecer esse Deus maravilhoso. Então eu encorajo você a conhecer mais a Deus, a imitar, a se transformar e ser imitador, né, dessa natureza de Deus, né? Que a natureza de Deus nos inspire a imitar Ele, as suas qualidades, né? Que nós também sejamos um reflexo da sua misericórdia, que nós sejamos um reflexo de misericórdia para com os outros, né? Que nós sejamos também considerados pacientes, né? Com a paciência que vem de Deus. Que nós venhamos ser realmente desafiados a exercer a paciência nos nossos relacionamentos. Que nós, a partir de hoje, sejamos desafiados a ser transformados e moldados como a imagem de Cristo, né? Que nós sejamos capazes de viver e honrar a Deus como sua maneira. Então eu encorajo vocês, todos vocês que estão vendo esse vídeo, eu encorajo vocês diariamente a refletir sobre a natureza de Deus e qual é a sua natureza hoje. Se você não está seguindo os padrões de Cristo, que você comece hoje a refletir em transformar a sua mente e seu coração, fortalecendo a sua fé e moldando as suas ações de acordo com a vontade divina. A vontade divina para você, né? Então medite sobre a bondade de Deus, medite sobre a misericórdia de Deus, medite sobre o amor de Deus, né? Medite para que tudo isso o seu coração transborde, né? Que você seja guiado de maneira para refletir essas características na sua vida, né? Então, eu desafio você a se aprofundar na misericórdia, na piedade, na bondade, né? E na paciência de Deus. Esse é um desafio, né? Que você estude, busque estudar cada vez mais a Bíblia, né? Algumas passagens que eu aconselho você a ler: Salmo 103, Efésios 2, 4, 7, Gálatas 5, 22, 23, né? São passagens ótimas, são pontos ótimos para que você venha focar, né? Uma oração, né? Que você possa orar cada vez mais, né? Continue orando. Tiago 1, 5 vai te ajudar a que você venha orar cada vez mais, né? Que você venha refletir a sua jornada espiritual. Como que tá a sua vida espiritual? Como que tá a sua vida diária, espiritualmente falando, né? Como que você tá, né? Então que você venha remeditar, né? Anotar as situações que você experimentou a misericórdia de Deus, né? Para que isso fixe na sua cabeça, né? A paciência de Deus. Qual foi a ocasião que você viu a paciência, a bondade de Deus evidente na sua vida, né? Que essas práticas ela venha entrar no seu coração e que você também seja uma ação, né, de misericórdia, de bondade, de paciência, né? Essa ação prática nós precisamos ter no nosso dia. Misericórdia, bondade, paciência, paciência, né? Piedade. Todos os nossos relacionamentos diários, né? Que seja espontâneo essa característica de Deus, que seja também a nossa característica, tá bom? Então que nós venhamos aí ter esses pontos nas nossas vidas e que nós venhamos aceitar esse desafio, né? Vamos aceitar esse desafio, levando
eu e você para um novo nível de intimidade com Deus, né? O primeiro nível de intimidade com Deus é a fé salvadora. O segundo nível é entender a soberania de Deus e adorar a Ele, servir a Ele por essa soberania, por essa característica, né? E aí depois entender a vontade de Deus para com as nossas vidas, né? Então que nós venhamos subir de nível agora, subir de nível e participar verdadeiramente da misericórdia, da piedade, da paciência, da bondade e se encher de sabedoria, paz, alegria e que ser guiado, né, os nossos passos, né, por Deus. Então, te convido a refletir, né? Te convido a orar, né? Te convido a refletir sobre a natureza de Deus, as características de Deus. Te convido a orar, né, nesse sentido, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te fortalecer, tá bom? Então nós passamos aqui por essa mensagem maravilhosa, né? A importância da natureza de Deus. Nós passamos para que isso também seja um parâmetro para a nossa vida cotidiana, né? Nós falamos sobre o Salmo 45, que fala sobre o contexto ali, né? Que Davi escreve e fala sobre a bondade, fala sobre a misericórdia de Deus para com a sua criação, né? Falamos bastante sobre a compaixão de Jesus, né? Sobre os exemplos bíblicos de perdão, que Deus ele perdoa Davi, que Deus ele perdoa todos aqueles que Jesus ele cura, liberta, transforma, né? Falamos sobre a piedade de Deus, os exemplos que Deus ele fez, piedade, provisão, né? Falamos sobre a paciência, que Deus ele é tardio em irar-se, né? Falamos também sobre isso e falamos sobre a bondade, sobre a natureza de Deus aí para com as nossas vidas, né? Então vamos aplicar isso. Vamos aplicar em nosso dia a dia misericórdia, piedade, paciência, bondade. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia e eu convido você para ser um instrumento na mão de Deus. Amém? E aqui eu vou ficando por aqui. Quero encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e até mais.